Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, bom dia, bom almoço, tá? Seja qual momento que você estiver estudando, tá? Sucesso no seu estudo nessa nossa aula hoje sobre membros do Ministério Público no que tange às vedações aos membros, tá certo? Hoje nós estudaremos exatamente as vedações aos membros do Ministério Público. Você está ligado, né? Que essa parte de membros, né? Que é, na verdade, aqueles que exercem a atividade fim. Professor, você certamente um dia será, se Deus quiser, tá certo? Por quê? Porque você vai ser servidor e depois, se quiser, vai continuar estudando para ser membro. Quando nós falamos vedações ao membro, estamos falando de vedações aos integrantes de cargo de atividade a atividade fim da instituição, ou seja, os procuradores da República, etc. Esse pessoal, né, os membros, lembra que nós estudamos na aula passada, tá, e na retrasada, que no que tange os membros, eles têm garantias. Quais são as garantias dos membros mesmo, pessoal? A garantia dos membros, vamos lá então, princípio da independência funcional, princípio da indivisibilidade. Isso são garantias? Não. Isso são princípios institucionais. Garantias: inamovibilidade, né, que só se adquire, né, melhor, inamovibilidade, que é o direito do membro a fixar no local de lotação, não podendo dali sair de forma arbitrária por conta do chefe da instituição. João da Silva, você está batendo muito aqui, né? Nesse determinado estado, determinada cidade. Vou remover você para outro lugar. É assim? Negativo. Tá? Inamovibilidade, né? Que independentemente de estar no estágio probatório, o membro tem, tá certo? Tá? Só pode ser removido através do conselho, né? Decisão do conselho, tá? Ou através nós verificaremos também que é uma das hipóteses que o Conselho Nacional pode. O Conselho Nacional pode, tá? Quando estudamos Conselho Nacional do MP. A inamovibilidade, então, só pode ser quebrada por deliberação da maioria absoluta do conselho de cada ramo. Cada ramo vai deliberar sobre a remoção do seu membro, tá certo? Independentemente de estágio probatório. Uma outra garantia, você lembra qual é? É a garantia da irredutibilidade do subsídio. Tá certo? O membro do Ministério Público, assim como você, né, também, servidor, não pode ter reduzido o salário, no caso dele o subsídio, exceto para adequar ao teto, exceto as previsões constitucionais. E uma outra garantia, engraçado também, né, cuidado, porque se perguntar para você a irredutibilidade do subsídio e a inamovibilidade só se adquire após o estágio probatório, é falso, tá certo? Isso não depende de estágio probatório. E a outra é a vitaliciedade, que é o vínculo definitivo com o cargo. Isto sim, só se adquire depois do estágio probatório. A consequência é que não pode ser mandado embora, não pode ser demitido, sem uma sentença do juiz. Então, quem demite é o Poder Judiciário, tá certo? Quem demite é o Poder Judiciário através de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Este sim depende de estágio probatório, tá certo? Que são aí 2 anos, né, pessoal? E hoje nós estudaremos então, tá, as vedações, tá? Porque já estudamos as garantias, já estudamos o ingresso na carreira, lembra? Concurso, promoção, e agora vedações. O que não pode, o que a lei complementar e a lei complementar 75 e a Constituição Federal veda ao membro. Antes disso, quero te perguntar, firme aí no estudo, pessoal? Tá tranquilo? Tá certo? Quero agradecer as considerações, mandar um abraço pro pessoal que está me mandando e-mail, tá certo? Pô, estou gostando de ver o esforço de vocês, tá? É assim que se muda de vida, pessoal, tá? É assim que se muda de vida, né? Não adianta nada reclamar que está difícil, né? Se não fazermos a nossa parte, tá? Ora, se está difícil, então o que você está fazendo para mudar essa dificuldade?
Tá certo? Está fazendo a sua parte, está estudando, tá? Então, força nesta reta final, porque agora é que vai definir o seu lugar, pessoal, tá? E lembra o seguinte, serão chamadas muitas pessoas, tá, pessoal? Tá? Não é só esse, não fique aí triste, porque, tem pouca vaga, desanimado, muitos desistirão, muitos desistem por causa do edital, que está lá, só tem uma vaga mais cadastro de reserva, só tem 2 vagas mais cadastro de reserva, isto não corresponde à realidade, acaba chamando todo mundo. Acaba chamando todo mundo, às vezes que passou número reduzido. No meu caso, no meu concurso, chamaram todos. Tá? E nós só tinha cadastro de reserva. Tá? Mato Grosso, por exemplo, tá? A previsão é que chame muita gente. Tá? Por quê? Porque mudou o porte da Procuradoria, abriu nova unidade, tá certo? Você do outro estado, certamente tem concurso de remoção, vai abrir muitas vagas aí. Então não fique preocupado, tá certo? Faça a sua parte e vamos lá. Vedações aos membros do Ministério Público. Primeira vedação: recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais. 3 vedações numa só. Não pode receber o membro do Ministério Público honorários. Quem recebe honorário é advogado, é perito contratado, tá certo? Porque honorário é a retribuição pela prestação do serviço. Como que o membro do Ministério Público vai cobrar de uma parte, por exemplo, cobrar de um fazendeiro, né? Alguém invadiu a propriedade do fazendeiro, fez um crime ambiental. Quem atua em crime ambiental? Ministério Público. Tá certo? No caso aí, se a fazenda é particular, o Ministério Público está dual. Tá certo? Ou se a fazenda estiver localizada ali no Distrito Federal, propriedade particular, Ministério Público no Distrito Federal. Beleza. Aí o dono da fazenda chega para o Ministério Público e fala: faz uma operação lá dentro, você com a Polícia Federal, eu te pago tanto. Pode? Negativo. Tá certo? Negativo. Claro que o fazendeiro será beneficiado com essa atuação. Porque ao retirar os poceiros, né, em razão do crime ambiental, estará ajudando também o fazendeiro. Só que não pode cobrar por isso. Claro, professor, ele já recebe mensalmente por isso. Ele já tem subsídio para isso, exatamente. É vedado o recebimento de honorários. Percentagens, ou seja, dá uma parte do que você ganhar para mim. Negativo. Do que você ganhar, 30% é meu. Negativo. Ministério Público não pode cobrar isso. Ou custas processuais. Custas processuais são valores que o Estado cobra, que a União cobra, para alguém mover um processo. Tá certo? Mas isto é o ente federativo que cobra, não a pessoa o membro do Ministério Público. Não pode cobrar, por quê? Porque ele já recebe para isso e quem cobra custas é o ente federativo. Ou é o Estado ou é a União. No caso do Ministério Público da União, quem cobra custas é a União. O sujeito vai entrar com uma ação de indenização, por exemplo, uma ação de reparação de danos, ele tem custas processuais, tem que pagar um valor X para dar entrada na ação. Esse valor vai para o membro do MP? Não. Esse valor é da União. Tá certo? Membro do Ministério Público está proibido de cobrar, então, honorários, percentagens ou custas processuais. Beleza? Porque ele já recebe para isso. Isso aqui é fácil entendimento. Tá? Aí cai lá. É vedado aos membros do Ministério Público da União. Recebimento de honorários e percentagem, exceto custas processuais, vírgula. Uma vez que tais valores são destinados à administração da justiça. O cara olha assim e fala, até justificou. Sim, justificou para te sacanear. Entendeu? Justificou para te sacanear. O examinador não é seu pai, não é seu padrinho, não é sua mãe. Por que ele quer justificar uma coisa para você? Ele quer conduzir você a erro. Não interessa para que será as custas, qual é o destino das custas. O Ministério Público não pode cobrar. Mas e como que ele vai arrecadar seu dinheiro? Já que ele tem que contratar pessoal, você falou que ele tem autonomia administrativa, pode propor ao Poder Legislativo, né? Projeto de lei para alterar subsídio, para alterar o vencimento. O seu vencimento, por exemplo, de técnico vai para 6 e pouco, sabia? Puxa vida, então hoje já passa a noite estudando, Marciano. Exatamente.
vai para 6 e pouco o de técnico. De analista vai para 11 e pouco, é o projeto que está em andamento. Você acha que não vai passar esse projeto? Claro que vai, pessoal. Isso você pode escrever. Mais cedo, mais tarde vai passar. Claro que pode ser que escalone isso, vai distribuir esse aumento no período de 2 ou 3 anos, mas vai passar. Quem entrar no Ministério Público daqui 2, 3 anos, certamente já vai estar com o salário lá em cima. Glória a Deus, pessoal. Manda bala, tá bom? Ora, senhores, não poderá o Ministério Público receber qualquer desses valores. Mas e as custas processuais? Custa processual, quem cobra é a União. Mas eu estava dizendo, e como que o Ministério Público vai arrecadar o seu dinheiro? Ele não arrecada, senhores. Ele não arrecada. Quem arrecada é o Executivo. É por isso, professor, então, que está na Constituição Federal, que se o Poder Executivo não passar para o Ministério Público a parcela dele, chamado duodécimo, responde por crime de responsabilidade. Exatamente, tá certo? Todo mês, até o dia 20, tem que passar a parcela para o MP, o Executivo tem que passar. Porque o MP não recebe dos beneficiários, dos beneficiados, da sociedade. Ele não pode receber. Tanto que se ele receber é uma vedação e ainda é crime de corrupção passiva. Muito bem, vamos lá? A segunda vedação está aqui, ó. Exercer a advocacia. Opa, que cuidado, pessoal. Senhores, olha só, o membro do Ministério Público, tá? Olha o triângulo aqui, pessoal. Olha o triângulo, tá? De um lado nós temos o MP, seja ele MPF, seja ele MPM, seja MPDFT, não é isso? Tá? Do outro lado, lá no topo nós temos o juiz, e do outro lado nós temos o réu. Pensa num processo criminal. O réu, ele é defendido por um advogado, por um defensor público. Ora, senhores, não pode o membro do Ministério Público atuar no polo ativo e no polo passivo. Ele não pode acusar e defender ao mesmo tempo. Ah, mas e se o sujeito for pobre, Marcelo? Está aqui na questão dizendo o seguinte: poderá o membro do Ministério Público exercer a advocacia, vírgula, quando o investigado, o processado for hipossuficiente, quando for pobre na forma da lei. Não. Mesmo quando ele, réu, for pobre, existe muito bem, defensoria pública, tá certo? Porque é vedado ao Ministério Público o exercício da advocacia. Ele não pode advogar e ser membro do Ministério Público ao mesmo tempo. É vedado isso. Tá certo? Nem ao mesmo tempo e nem em tempo diferente, né, Marciano? Por exemplo, Marciano, você está dizendo que não pode no mesmo tempo. Então vamos fazer o seguinte: ele não pode nesse processo, que ele é o acusador. Mas eu vou te dar um exemplo então, Marciano. Em um processo em que tem como acusador, tá? Num processo onde tem como acusador a Brenda Fernandes. Beleza? Como acusadora a Brenda Fernandes. Poderá então, tá? A doutora, o doutor João atuar como advogado, porque aqui é outro membro, tá certo? E você falou que ele não pode no mesmo processo. Não, senhores. É vedado o exercício de advocacia, seja no mesmo processo ou em processo diferente. Tá certo? Porque senão causaria aqui a confusão para você. Então estou desfazendo, tá? Ele é acusador, ele não pode ser defensor no mesmo processo. E nem pode ser defensor também em outro processo. Muito bem. Ou seja, ele não pode exercer a advocacia, tá certo? Quem exerce a advocacia é o pessoal da AGU, é o pessoal da AGE, Advocacia Geral do Estado, ou no meu caso, a advocacia privada, entendeu? Para eu exercer a advocacia, eu tive que largar o Ministério Público, pedir exoneração, apesar de que eu não era membro, era servidor. Mas aí já serve também como exemplo para você. Ou fica do lado de cá, né, Marcelo, da acusação, ou fica do lado do réu. Marcelo, por isso que então que na Bíblia está lá, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Não vai ser acusador
e réu e defensor ao mesmo tempo, exatamente. E eu só acrescento, né, não na Bíblia, porque quem sou eu para acrescentar alguma coisa ali, mas acrescento nesta estudo de processo penal, né, dizendo o seguinte, a advocacia é vedada ao membro do Ministério Público, seja no processo em que ele atua ou em outro processo. Aí vem as pegadinhas, pessoal. Tá? Marciano, mas ele não pode defender terceiro, mas ele pode defender a si próprio. Sabe por quê, Marciano? Porque ele não é formado em direito? Porque você falou lá no concurso, professor, que precisa ser bacharel em direito e ter experiência de 3 anos. Puxa vida, Marciano, se ele já foi advogado, por exemplo, durante 3 anos e agora é membro do Ministério Público, ele não pode se defender a famosa advocacia em causa própria. Ó, isso é uma pegadinha, vai estar lá para você assim, ó. Ao membro do Ministério Público é vedado a advocacia, vírgula, exceto em causa própria. Falso. Mesmo em causa própria, mesmo para se defender, não pode o membro do Ministério Público exercer a advocacia. Mas o que é isso, exercer a advocacia? Exercer a advocacia é praticar atos que só advogado pode, só aquele inscrito na OAB, por exemplo, fazer uma defesa num processo criminal, fazer uma contestação num processo civil, tá certo? Só aquele inscrito na OAB, que não cai estatuto do OAB para você, mas só para você entender o que é esse exercício da advocacia, são atos privativos do advogado. Não são atos privativos do bacharel em direito. Porque às vezes o sujeito é bacharel em direito, mas ele ainda não se tornou advogado porque não se inscreveu na OAB. Seja porque não quer ou por qualquer circunstância. Ele não pode ainda exercer a sua defesa. O membro do Ministério Público, antes de ser membro, era da OAB. Ele era advogado, nesse exemplo que eu estou dizendo para você. Tornou-se membro, não pode nem se defender, a autodefesa. Neste caso, por exemplo, você, né, foi acusado, foi processado por sua empregada doméstica. Está aí. Você recebeu um processo da sua empregada doméstica. Você é membro do Ministério Público do Trabalho. Você fala, eu mesmo vou fazer a minha defesa e vou assinar como a capacidade postulatória, minha autodefesa. Não. Tá certo? Não. Na questão do trabalho, não por quê? Porque você, né, não pode assinar como advogado, mesmo já tendo sido advogado antes. Você é membro do Ministério Público Federal, recebeu uma denúncia por um suposto crime porque teria recebido uma vantagem. Ora, é proibido receber vantagem, não pode receber porcentagem, percentagem, não pode receber honorários, não pode cobrar título, dizendo, isso aqui é o valor, dizendo, isso aqui é custas. Não, não pode. Porque se receber, deu corrupção passiva. Pronto, recebeu uma denúncia, pessoal. Bom, o sujeito pode fazer a sua defesa lá no processo criminal? Não. Se ele não se apresentar com advogado, quem vai fazer a defesa é um defensor público. Mas ele, Ministério Público, não pode exercer advocacia. Não, nem em benefício de terceiro e nem para ser beneficiário, nem em causa própria. Beleza, pessoal? A pegadinha é vedado o exercício da advocacia para o membro, vírgula, exceto em causa própria. Não, nem mesmo em causa própria. Beleza? Tranquilo. Senhores, toda regra tem exceção, neste caso aqui tem uma exceção. Mas esta exceção foi trazida pela própria Constituição Federal. Pessoal, né, os senhores sabem, vocês sabem que a Constituição atual, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Quem ingressou no MP antes de 5 de outubro de 88, ou seja, antes da Constituição de 1988, a Constituição atual, pode continuar advogando, desde que tenha optado pelo regime anterior. O que é isso, Marciano? Senhores, já existe Ministério Público muito mais antes da Constituição de 88, tá certo? Muito mais, já existia Ministério Público, beleza? Que não vamos aqui falar do processo histórico, porque vai perder tempo, não cai para você. Mas já existia. Então você concorda comigo que em 1988, quando saiu a Constituição Federal Nova, várias pessoas estavam dentro do Ministério Público como membros, concorda? Essas pessoas tinham um regime,
Tá certo? No regime anterior, esta vedação do exercício da advocacia foi colocada pela Constituição atual. Antes da 88 não era vedado. Tá? Esta atuação não era vedada. Então ficou o seguinte. Ora, aqueles que continuaram no MP, porque os membros do Ministério Público Federal, os procuradores da República, podiam optar, inclusive, ir para a advocacia da União ou permanecer no Ministério Público. Você deve ter estudado isso em direito constitucional. Tá? De certa forma é assim, ó. Veio aqui, imagina você, que já era membro do Ministério Público, tinha 10 anos de carreira, por exemplo, né? Ou 5 anos, ou 1 ano, ou um dia. Você entrou no dia 4 de outubro de 1988. A Constituição foi promulgada no dia 5. Então você é antes da 88. Você optou, não pelo regime atual, mas pelo regime passado. Porque a própria Constituição Federal, lá no ADCT 29, parágrafo 3º, que nós leremos daqui a pouco para você, ela deu essa opção. Ó, vocês, membros do Ministério Público, que ingressaram na carreira antes de 88, vocês poderão optar pelo regime anterior ou pelo regime atual. O regime atual veda a advocacia. O cara já advogava, porque antes não era vedada para o MPU, para o pessoal do Ministério Público Estadual já era vedado desde 1981. Mas nosso concurso é para o Ministério Público da União. O pessoal do Ministério Público da União podia advogar. Esse pessoal continua podendo. Ah, então essa é a exceção. Isso. Então qual é a exceção? Membros do Ministério Público que ingressaram na carreira antes da Constituição de 88 continua podendo advogar, desde que tenha optado pelo regime anterior. Claro que nós veremos que essa opção foi fixado um prazo para ela, tá certo? Mas o que interessa para você, se você guardar agora, para mim tá beleza isso aqui, tá? O exercício da advocacia é vedado. Só que vai dizer para você, ó, nenhum membro do Ministério Público da União poderá advogar, vírgula, inclusive aqueles que ingressaram antes de 1988, antes da promulgação da atual Constituição Federal, que tenham optado pelo regime anterior. Falso, falso, falso. Tá certo? Então, só para resumir isso aqui, porque, pessoal, é engraçado. Quando tem um resquício de dúvida, parece que nós conversamos por telepatia, eu sinto. Pessoal, primeira coisa, regra, é vedado o exercício da advocacia. Membro, ou ele vai ser membro, ou ele vai cuidar da advocacia, beleza? Beleza. Só que a Constituição Federal, ela mesma colocou, se o membro ingressou antes da promulgação da CF, e que tenha optado, feito a opção, colocou, eu, Marciano Xavier, venho optar pelo regime anterior, eu posso continuar advogando. Por quê? Porque o regime anterior não vedava a advocacia. Entendeu? É assim que você vai responder. Beleza, pessoal? Tá? Ah, não, entrou depois. Entrou, por exemplo, em 1989, 1990, entrou ano passado. Não pode advogar. Não pode, porque não tem direito de optar pelo regime anterior, porque ele veio depois da CF. Tá certo, pessoal? Tá? Então, a exceção é ingresso na carreira antes da Constituição Federal de 88. A pegadinha, eu já falei para você, é a questão da causa própria. Advocacia em causa própria. Nem mesmo em causa própria. Esses que ingressaram antes, eles podem, tanto em causa própria, quanto para terceiro. Ah, Marciano, você quer dizer, então, que eu que estou assistindo, imagina, vou te dar um exemplo, então, Marciano. Eu entrei no Ministério Público em 1987. A Constituição saiu em 88. Em 1987, eu entrei no MPU, porque é para o MPU, tá? E eu podia advogar, tá certo? Eu fiz a opção, eu quero continuar sendo regido pelo regime anterior. Beleza, você então pode continuar sendo membro e advogando. Ah, então eu vou ter duas rendas, né, Marciano? Porque eu vou receber como membro e ainda vou poder advogar. Exatamente. E eu posso advogar só para mim, Marciano?
Em causa própria, eu posso advogar para terceiro. Pode ser para você ou para terceiro. O que não pode, evidentemente, é no mesmo processo você ser acusador e defensor. Aí não pode, né, pessoal? Aí não pode. Por exemplo, você, Marcelo, então faz o seguinte, eu vou acusar um réu, vou acusar o réu Mané de ter praticado um assalto. E eu mesmo vou defender o Mané. Não pode. Nem ao estatuto da OAB admite, tá certo? E isto ainda caracteriza crime, acusar e defender ao mesmo tempo. Aí você está tergiversando, tergiversação, não pode, tá certo? Não pode. Claro que existem outros regramentos também. Não pode advogar contra a instituição que remunera, por exemplo, não pode advogar contra a União, administração direta, entendeu? Tá? Porque é a própria União que te remunera, como é que vai advogar contra ela? Tá? Mas isso não vai entrar em detalhe para você. O que vai entrar em detalhe para você é, cuidado, é possível membro do Ministério Público da União advogar? Você vai responder, depende. Se ele entrou antes de 88, depende, pode. Se ele entrou depois da Constituição Federal, ou seja, se ele entrou a partir do dia 5 ele tomou posse. Dia 5 já era nova Constituição, ela foi promulgada nesse dia. Daí para frente não pode. De 4 de outubro para trás, se ele entrou nesse período, ele ingressou nesse período, ele pode continuar advogando normalmente, tá certo? Beleza. Para aqueles que, sabe, Marcelo, mas e se aposentar? Ou pedir exoneração? Tudo bem, Marcelo, eu entrei em 1991. Tá? Só que aí eu aposentei ou pedi exoneração. Quer dizer que eu estou impedido de advogar para sempre, só porque eu fui membro? Não. Esta vedação é no exercício do cargo. Tá certo? Aposentou, exonerou, foi exonerado, tá? Foi demitido, você está liberado, você vai exercer a sua atividade, você não é mais membro ativo. Ainda que aposentado, você será inativo, não é isso? Pois bem, pessoal, aqueles que se aposentarem ou aqueles que se exonerarem e que, porventura, pretenderem advogar, eles têm que respeitar um período da quarentena. Entendeu? O que é isso? Tá? Apesar de quarentena leva a impressão de 40, né? Porque na prova vai estar assim para você. Ó. O membro do Ministério Público que se aposentar está impedido de advogar durante 40 dias. Assim, muitos vão dizer, vírgula, isto é, deverá respeitar o período da quarentena. Muitos vão dizer, quarentena com 40 dias, tudo igual. Não. A quarentena é um período que realmente ele tem que ficar sem advogar. Mas o período não é 40 dias, são 3 anos. Tá? Vai ter que ficar um período de 3 anos sem advogar. Sem advogar em qualquer lugar, Marciano. Por exemplo, eu atuo aqui no Distrito Federal. Eu sou do MPDFT, tá certo? Eu sou procurador de justiça, né? Atua no MPDFT, procurador de justiça. Aposentou, quer dizer que eu não posso nem sair daqui e advogar no outro estado. Aí você pode, no outro dia. Porque esta vedação... esse período de quarentena, de que não pode, tem que ficar um período sem advogar, é no local onde você atua. Esse local, entende-se, no tribunal onde você atua, onde você atuou, ou no juízo onde você atuou. Ora, quer sair daí para advogar em Mato Grosso? Pode no outro dia? Pode. Porque a vedação não pode advogar perante o tribunal em que tem atuado, ou perante o juízo em que tem atuado. Entendeu? Você aí de Goiás, membro do Ministério Público, tá? Só que você é procurador da República. Você atua perante a Justiça Federal de primeira instância. Quando você aposentar, você tem que ficar 3 anos sem advogar na Justiça Federal de primeira instância de Goiás. Fora daí, você atuava fora. Fora daí, você pode atuar. Porque, Marciano, isso aí é para evitar o corporativismo. Porque como todo dia ele ia lá fazer audiência, é amigo dos juízes, né?
Então fica esse período para desfazer esse vínculo, para não gerar aí um certo corporativismo e vir, porventura, impedir, colocar em xeque a imparcialidade do juiz. Porque todo dia você aí de Goiás estava lá fazendo audiência. Aí depois você aposenta, no outro dia você está lá. Ô doutor, tudo bem? Você está fazendo... Ué doutor, você está do outro lado? Hoje eu sou advogado. Ah doutor, que legal, parabéns doutor. Ó, o juiz falando para você, parabéns doutor, o que é esse caso aqui? Ah não, esse aqui nós vamos matar para o senhor. Negativo, negativo. Você vai ficar 3 anos sem advogar na primeira instância aí de Goiás. Mas se você quiser sair daí lá para Rondônia, eu posso, Marcelo? Mesmo na Justiça Federal? Pode. Entendeu? Então a quarentena, vamos lá então, é um período de 3 anos em que o membro do Ministério Público, aposentado ou exonerado, ou demitido, ou seja, que desvinculou-se da atividade, ficará sem advogar. Este impedimento é só no juízo, né? Ou no tribunal. Quando eu falo juízo, estou falando em primeira instância, porque os senhores sabem que o membro do Ministério Público atua ora na primeira instância, ora na segunda instância, ora no STJ. Né? Vou te dar um outro exemplo. O subprocurador-geral do Trabalho, ele atua onde? STM. Esse é o tribunal no qual ele atua. Ele aposentou, ele pode advogar, exceto atuar perante o STM durante 3 anos. Tá certo? Que STM, Marciano? Você tá doido, Marciano? Mas olha aqui que eu falei, pessoal, STM. O senhor já viu o subprocurador-geral do Trabalho atuar no STM? Marciano, ainda bem que você não vai fazer esse concurso, porque senão você tinha rodado nessa aqui. Subprocurador-geral do Trabalho não atua no STM, senhores. Subprocurador-geral do Trabalho atua no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Quem atua no STM é o Subprocurador-Geral da Justiça Militar e o próprio Procurador-Geral da Justiça Militar. Então estão desfazendo esse equívoco, tá certo? Um subprocurador-geral do Trabalho, você é subprocurador-geral do Trabalho, atua perante o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Aposentou. Você quer exercer a advocacia? Pode? Claro que pode. Onde você não pode durante 3 anos? Perante o TST. Ou seja, você não pode defender o seu cliente no TST. Mas você pode em outros tribunais, TRF, STJ, STM, TJDF, STF, entendeu? Em qualquer outros tribunais que não seja aquele que você atuava. Entendeu, pessoal? Tá? Agora, então, eu te dou um outro exemplo, já que o STM eu fiz a confusão, agora eu vou falar do STM, que eu fiquei puto com ele agora. Entendeu? Você é subprocurador-geral da Justiça Militar. Você atua no STM. Aposentou. Você está totalmente impedido de advogar? Não. Vai respeitar o período da quarentena. 3 anos sem advogar. Onde você não pode advogar durante esses 3 anos? Perante o STM. Beleza, Marcelo? Agora, isso aí pode cair de qualquer jeito que nós matamos, porque você vai fazer uma breve resumo e só para lembrar. Senhores, é vedado ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia. Porém, aqueles que ingressaram antes da Constituição Federal de 88, se optarem pelo regime anterior, como o regime anterior para o MPU não impedia, então ele continua podendo. Beleza. Para aqueles que se aposentarem e quiserem voltar a advogar, ou iniciarem a advocacia, tá certo? Poderá sim, só que deve respeitar um período de 3 anos. Esses 3 anos é somente esse impedimento de ficar sem advogado durante 3 anos, é somente no juízo ou no tribunal no qual atuava. Beleza? Tranquilamente, pessoal? Tá? Falamos então da segunda vedação, que é o exercício da advocacia. Tá? Cuidado com essas exceções. Tá? Cuidado. Mas, sabe, e se não colocar a exceção? Se colocar só assim, ó, é vedado ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia. Eu vou marcar como, Marcelo? O examinador não entrou no detalhe. Você vai marcar certa. Porque está lá, é vedado ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia. Tá certo. Tá certo. O examinador não quer saber da exceção.
Ele quer saber da vedação. É vedado. Agora, cai lá. Em hipótese alguma, poderá o membro do Ministério Público da União exercer a advocacia. Senhores, aí ele forçou, porque tem a hipótese de ter ingressado na carreira antes de 88. Tá certo? Agora tá lá. É vedado ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia. Verdadeiro. Tá certo? A terceira vedação, tá? A primeira nós falamos então, que é proibido receber, é vedado receber honorários, percentagem ou custas processuais. Tá? Não pode exercer a advocacia. Com esse detalhe que eu já falei para você dos que ingressaram. Agora, senhores, participação, é vedada a participação em sociedade comercial. Ou seja, pessoal, tá? Aqui, ó, né? Uma coisa, lembra, sociedade comercial, empresas, né? Sociedade empresária. O membro do Ministério Público pode